O prometido é devido, estamos a fazer o balanço do campeonato do Grupo Desportivo de Lavre. Vamos começar a nossa conversa com um dos membros da equipa técnica, o treinador principal, João Serrano, que fez parceria com o seu pai, também João Serrano, e com o David Moreira, eles que entraram a meio de dezembro de 2016, numa conjuntura em termos de resultados e em termos daquilo que era, se calhar, a motivação da própria equipa num momento mais complicado. Em 2016 o Lavre, a meio de dezembro, tinha apenas 1 ponto, apenas 2 golos marcados, salvo erro. Era, portanto, uma conjuntura difícil, um desafio que se pode dizer que não era fácil. João Serrano, na altura, falámos contigo aqui na Rádio Nova Antena para saber o porquê desse desafio. Agora, após o término do campeonato, infelizmente o Lavre não conseguiu manter-se. É verdade que caiu de pé, lutou até ao fim com todas as suas forças e, de facto, houve um antes e um depois da entrada desta equipa técnica do João Serrano para os comandos do Lavre. O Lavre ficou em 13º lugar com 14 pontos em 26 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 18 derrotas, 22 golos marcados, 67 golos sofridos. Foi o pior ataque, apesar de uma grande melhoria em termos de produção atacante, e foi a terceira pior defesa. João, que avaliação fazes, que balanço fazes, passado alguns dias do término do campeonato? Vamos por partes. Como disse, foi um campeonato, apanhei a meio, um campeonato ainda a finalizar a primeira volta, com uma equipa desmoralizada pelos resultados, pelas exibições, sobretudo pelas goleadas sofridas e, verdade seja dita, sem rumo. Pensei que não fosse fácil entrar numa equipa assim, onde o descalabro nos jogos que era verificado, mas quando é dito uma equipa, a um grupo, que algo está a ser feito, a ser novo, é sinal de querer se mudar, e isso tornou-se, se calhar, um pouco mais fácil, dado também eu conhecer bem a equipa que ia orientar, dado que muitos deles foram meus colegas de equipa, porque eu ainda cheguei a fazer parte como jogador do Grupo Desportivo de Lavre, e muitos também foram meus colegas de formação aqui no Grupo União Sport, e muitos de meus conhecidos e grandes amigos que tive a possibilidade de orientar no futebol. Não foi fácil, não houve tempo para grandes individualidades, trabalhar logo o coletivo foi o principal objetivo, para conquistar desde logo o grupo em termos motivacionais e morais da equipa, e construir aquilo que se chama um balneário. Conseguido isso, também com a ajuda da melhoria dos resultados, por consequência, houve esse trabalho feito, e depois, conquistado o grupo, tentar melhorar a qualidade de jogo, a qualidade individual, quer dos jogadores, coletivamente da equipa, quer no processo ofensivo, quer no momento ofensivo, quer no momento defensivo da equipa. Fomos trabalhando, jogar jogo a jogo, sempre com o intuito e bem específico de que cada jogo era para ganhar, fosse qual fosse o adversário, e sobretudo com muita qualidade no jogo apresentado. Daquilo, claro que é, e temos de ser criteriosos, o futebol para mim, e a ideia do jogo que eu tenho é uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. A qualidade do jogo para mim está definida por critérios, e eu defendi e quis incutir essa própria ideologia aos meus jogadores. Foi esse o objetivo. Agora posso dizer que foram cumpridos vários objetivos intermédios ao longo destes 5, 6 meses que tive a possibilidade de trabalhar com aquele grupo de jogadores, mas pronto, ficou o sabor amargo na boca, porque o objetivo principal que era o meu e o da direção, e dado o futebol ser um jogo desportivo coletivo, muitos dos objetivos intermédios eram individuais para mim como treinador e para alguns dos meus jogadores, dentre as quais em coletivo foi cumprido, foi a qualidade do jogo apresentado, mas o objetivo principal meu, da direção e da equipa em geral não o foi, e para o Lavre também penso que não foi, porque o Lavre foi despromovido e não foi conseguido o objetivo principal, que era a manutenção. Ou seja, apesar do esforço, da melhoria da equipa, a avaliação que se faz pelo objetivo desportivo não ter sido concretizado será negativa. Sim, o trabalho não foi mal feito, tanto que o Lavre tinha um ponto, e à partida
partida, não conseguiria chegar ao fim do campeonato a lutar até à última jornada por uma posição que levava à manutenção. No entanto, foi conseguido. Até estou a relembrar uma frase de um jogador na última jornada: se a entrada era quase um milagre ou uma miragem, agora é possível, vamos lutar com todas essas forças para conseguir. Pelo menos estamos aqui na última jornada para o tentar. E é sempre saboroso ouvir isso, mas o objetivo principal não foi cumprido, logo não há alegria. Ainda assim, há aqui momentos da equipa do Lavre, das 3 vitórias, há aqui a vitória, todas elas foram em casa. O Lavre em casa teve 3 vitórias, diante do Escorlense, diante do Arreilense, diante do Perolivense, e empates também muitíssimo saborosos. O Lavre, numa altura em que o Lusitano era primeiro classificado, foi até Évora empatar, conseguiu também empatar com o Monterigo fora de portas e quase ganhava essa partida. O Monterigo, que terminou em 6º, empatou com o Grupo União Sport, estando a perder por 2-0, e conseguiu empatar com grande mérito com o Grupo União Sport. Empate também em Oriola a 0 bolas, empate em Perolivas a 2 bolas. Apesar deste desfecho, houve também momentos deste campeonato que permitiram que o sonho fosse sendo alimentado, e momentos em que o Lavre foi provando que era possível. Desses momentos, o que é que retira? As derrotas também foram importantes. Há derrotas importantes no caráter emocional e há derrotas importantes que tiveram um desfecho mais amargo, porque não era merecida a saída com 0 pontos ao final desses jogos, dada a qualidade apresentada e o avassalo ofensivo até na parte final. Mas quem vence é quem marca mais golos, com o adversário. Logo, as derrotas, não podemos ficar com vitórias morais, e as derrotas foram merecidas. No entanto, não posso falar num desses resultados, que ainda não tinha assumido o cargo de treinador principal do Grupo Desportivo Lavre. Falando das outras vitórias, foram vitórias justas, dado que do avassalo ofensivo que houve, lembro-me, se calhar com os Pirolivas tivemos também a sorte do jogo, o rumo do jogo. Apesar do avassalo ofensivo, tivemos sorte em momentos críticos do jogo, da equipa das Pirolivas não ter feito golo. Tivemos a sorte do jogo com o Arreiense, dado também muita posse, mas sem muita objetividade daquilo que era o objetivo do jogo, que é o golo. Tivemos também a sorte depois no jogo de estarmos a perder 1-0. Os Coral também tivemos, tal como os outros, a sorte no momento crítico do jogo, depois daquilo que se tinha passado do Perolivense. O André Banha defende o penalti e foi uma lufada de ar fresco para o que veio depois daí. Os empates ficou a amargo boca no Perolivense, que faz o 2-2 já aos 93 minutos, não tenho erro. Depois de irmos para o intervalo a ganhar 2-0, são 2 pontos que ficam sempre ali deixados com um sabor bastante amargo. Os restantes empates, com o Lusitano um resultado difícil, uma equipa que, na minha opinião, até à saída do André Barreto, era a equipa que praticava melhor futebol. A partir daí também não havia mais nenhum jogos do Lusitano, mas é o que também me contam. Antes tinha visto e tinha gostado bastante do Lusitano. Um resultado também que o campo, o terreno e o estado do campo ajudou. Foi um jogo que não tivemos um grande poder ofensivo, nem muita posse de bola, mas conseguimos sair de lá com o empate. O Monterigo, não vou dizer comentários. 5 minutos de compensação, 3-3 aos 98, fica claro que é talvez o jogo que eu fico com mais pena e fiquei com a maior azia, foi nesse jogo. E ainda há de realçar a derrota com o Reguengos, 92 minutos, 1-1, o Atlético Reguengos faz o 2-1, parecendo que não são 5 pontos, tirando os 3 do Arraiolos, que já foram nos minutos de compensação, ambos os golos que nós fizemos, dá um saldo de 2 pontos, já se calhar dava para encarar de maneira diferente, mas é mesmo assim o futebol, e é por isso que é o desporto, na minha opinião, mais bonito do mundo. O empate com a União é um jogo especial, claro, com o Grupo União Sport, um grupo ao qual eu tenho grande estima e sou um adepto, digamos assim, de todas as equipas do Conselho, principalmente agora naquela que joguei e que orientei, do Grupo Desportivo Lavre e, claro, do Grupo União Sport, por ser de Montepor Novo. Foi um jogo complicado, um jogo que fomos condicionados logo no princípio. Segundo as regras novas do jogo, o guarda-redes era penalti e o guarda-redes não era expulso, condicionou e bastante. No entanto, fomos atrás do jogo, tivemos que assumir o jogo e conseguimos felizmente o empate, mas fica
penso que conseguiria mais, dado o que foi o jogo. Restantes derrotas bem perdidas, principalmente com o Juventude, com os Canaviais, equipas que têm qualidade individual altamente diferente, que os laterais assumem claramente a progressão do jogo. Tem outros argumentos. Com médios, uma classe individual, e com avançados que, apesar de não se movimentarem muito, têm oportunidades e executam-nas. A realçar o jogo da segunda parte, principalmente porque depois houve partes do jogo que tivemos de assumir, e principalmente esta equipa, quando se apanhava a perder, principalmente no campo da Amoreira, era avassaladora em termos de posse de bola e aproveitamento do espaço. Realçar a segunda parte do Oriola, que se metemos a jeito, com o Redondo, que se metemos a jeito, e na segunda parte fizemos uma grande segunda parte, e realçar principalmente para mim a melhor exibição em termos de qualidade de jogo, e que o resultado não o expressa. Foi contra as Canaviais na primeira parte, foi para mim aquele que mais me deixou orgulhoso da qualidade individual que aquela equipa poderia executar. E daí aquilo que falávamos há bocadinho antes de entrar, que com mais 1 ou 2 meses que calhar conseguiria ser ainda mais notório, porque não é fácil introduzir aquilo que é a ideia de jogo, uma ideologia de jogo, e muitas das equipas já conseguem isso mais tarde. Há treinadores mais pragmáticos e há outros com ideologias mais vincadas daquilo que é o jogo, no jogar mais aberto e ir para o golo, com mais possibilidades de sofrer. Mas pronto, ao pragmatismo também. Se correu bem, se foi isso que levou, não sei, só realizando novamente os jogos. Olhamos em termos de esportivos, aquilo que foi o seu percurso no Lavre. Em termos pessoais, esta experiência do Lavre, para um jovem treinador que apanha uma equipa num momento difícil, partilhando também esta experiência com o pai, para além também de contar com o David Moreira na equipa técnica, esta experiência, o que é que também lhe transmitiu a nível pessoal? Boa pergunta. Era a pergunta que queria responder. O início da época, dada a época, acabada a época passada, 2015-2016, no Estoril, nos juniores do Estoril, tive bastantes propostas, e essas propostas não foram conseguidas por um erro meu, ainda se calhar de inexperiência, do não aceitar e esperar por outras oportunidades que me tinham alimentado. Entrei em setembro por uma equipa de júniores do grupo desportivo Cruxenses, que não correu da melhor forma, fiz apenas 2 jogos, faltei a 2 jogos, ou seja, perdi 4 jogos, 2 por falta de comparência e 2 por ter novos jogadores. Dado isso, falei com a direção para não continuar, havia jogadores já que queriam jogar noutros clubes, e eu disse-lhes que sim, porque aqui não iam crescer em termos competitivos em nenhum modo. Houve um mês de interregno, foi um ano, principalmente um começo de época difícil para mim, por várias outras situações pessoais que não interessam para aqui. Quando surgiu o convite do Grupo Desportivo Lavre, foi o primeiro convite como sénior, era a primeira vez que ia trabalhar com séniores e logo como principal, e dado que tinha sido um ex-jogador do clube, houve um misto de emoções que me fizeram a pensar. Pensei, falei, e dado o que era a equipa na altura e o estado emocional e anímico da equipa na altura, pensei, tem de haver uma pessoa mais velha que segure o grupo, que tenha experiência de balneário, e pensei em várias pessoas. Indiquei o nome do Mr. João Serrano à direção, a direção aceitou, e pronto. Claro que é especial trabalhar, depois de ter trabalhado como jogador, embora uma coisa mais amadora por ser Inatel, mas não deixa de ser profissional, porque o profissional está naquilo que a gente incutimos à exigência daquilo que nos propomos. Trabalhar com o meu pai foi espetacular, não tenho palavras. Acho que foi a pessoa certa que poderia convidar, foi o meu pai. Deixou-me trabalhar, deixou-me incutir as minhas ideias, e depois ele fez aquelas coisas que são invisíveis, mas não são invisíveis no balneário. Aqui eu só tenho que retirar coisas boas e coisas más. Atenção, todos temos coisas boas e coisas más, faz parte do processo. Nós nunca vamos saber tudo como treinadores, estamos sempre a aprender, e essa aprendizagem foi boa. Foi, portanto, embora tenham personalidades diferentes, um mais efusivo, outro se calhar mais recatado, mas dentro de um campo e dentro de um banco, às vezes a adrenalina também fala muito, muito alto. Portanto, no aspecto emocional e pessoal, foi uma experiência muitíssimo enriquecedora num clube em que o amor à camisola, de facto, é o denominador comum. Sim, principalmente quando nós entramos e ser daí dele, que sempre que a gente defendemos uma camisola, para ir até ao fim, defender os nossos jogadores até ao fim, e ser daí dele. E sei quais é que foram as mensagens passadas ao longo dos tempos antes de entrar no grupo desportivo de Lavre com ele. Em termos individuais, foi conseguido uma das coisas que queria,
antes de iniciar uma carreira que espero ser profissional, uma carreira a nível profissional, que foi treinar com o meu pai. Conseguiu, e agradeço também ao Grupo Desportivo lá por me permitir fazê-lo. Em termos de personalidades, é diferente, eu também não o sou por se calhar ser mais novo, não ter passado por se calhar outras experiências, e ele é mais efusivo, dada a personalidade também, não está em causa as personalidades, mas dado também ele ter já mais experiência e tentar me proteger um bocadinho, cala-te que eu, se for preciso, vou eu para a rua. É a experiência, a manha também que se vai aprendendo. Ele sabe que dentro da Associação de Futebol de Évora eu tenho muitos conhecimentos, e para também não parecer ele que já está em final de carreira, se já tinha acabado, e isso já não sei, espero que não, ele leva as balas e eu depois fico por trás, faço o meu trabalhinho. Foi mais assim, foi essa também a estratégia que havia para os jogos. Desta época que findou a semana passada, qual foi o momento que para si guarda como aquele momento mais alto deste percurso? Nestes 6 meses? Exatamente. Tenho vários até, dos elogios às críticas, principalmente isso, em termos individuais, em termos coletivos, dos elogios às críticas que houve ao longo da ideia de jogo apresentada pela equipa. Felizmente foram mais elogios que críticas, dos elogios e das críticas, quer positivas, quer negativas, que servem para eu crescer como treinador e como pessoa, mas o melhor foi a alegria que alguns jogadores já não tinham, e de ver a alegria de principalmente jogadores da terra voltarem a ter a alegria de jogar e de envergar aquele símbolo. Foi o que eu lhes pedi, orgulhem-se deles próprios e da camisola que representam, e que façam por isso serem uns verdadeiros guerreiros no campo. Foi apenas aquilo que pedi no princípio deste percurso, e acho que até foi conseguido, principalmente a luta, que aqueles que gostam realmente do Grupo Desportivo de Lavre e que, sendo ou não de Lavre, tentassem envergar a camisola como fosse ao máximo, envergar ao máximo, lutassem ao máximo, mostrassem a raça, uma ambição monstra perante o clube, perante as pessoas, e que voltasse, claro, o futebol sem adeptos nem é nada, e que voltasse a Lavre voltasse aquela mística que eu, antes de lá jogar, verifiquei, e que gostava de ir aos jogos e ver aquela mística, aquela tensão, todo aquele calor humano que havia em Lavre. Pegando na parte dos adeptos, e temos connosco também o presidente da direção do Grupo Desportivo de Lavre, já voltamos ao João Serrano, temos connosco o Miguel Oliveira. Miguel, bem-vindo também à Rádio Nova Antena. Pegando nisto que o João Serrano falava, na tal mística do Lavre, e de facto aquele campo, apesar de pequenino, muitas vezes teve tardes com muita gente, com a famosa claque do Lavre também a puxar pelos homens da casa. Olhando para esta época desportiva, em que houve chicotada psicológica antes do final do ano de 2016, houve um melhorar de resultados, infelizmente em termos desportivos, houve um sonho alimentado quase até ao final, houve uma luta mesmo até quase ao final, e só mesmo no final é que a desilusão realmente foi o resultado final. Como presidente, como lavrense, como é que olha agora para esta época desportiva, desde o seu início, desde a sua construção, passando pela chicotada psicológica, nova equipa técnica, alguns reforços que também foram chegando e que também foram importantes, e essa reação depois é para isso que também se trabalha dos adeptos dos lavrenses? Olha, em primeiro lugar, obrigado, Paulo, pelo convite, e à Rádio Nova Antena também pelo convite que nos fizeram para nós virmos aqui falar da época que passou. Portanto, o nosso obrigado também por o apoio que dão. Acho que é importante estas rádios locais darem voz aos clubes, neste caso nomeadamente sendo um clube do Concelho. O nosso obrigado à Rádio Nova Antena por este convite. Portanto, esta época foi uma época um bocadinho atípica para o Lavre, passando por tudo o que o Paulo disse, de chicotadas psicológicas, a adeptos, a reforços a meio da época. Era uma situação que o clube não estava habituado, nunca viveu. O nosso campo pequeno, como nós batizamos por o quintal, porque realmente temos dimensões reduzidas e onde não era fácil as equipas irem lá jogar. A época não começou da melhor maneira, nós continuámos com o Rafael Carvalho, mas as coisas não correram bem desde o início da época, e nós tivemos que tomar uma decisão que ainda nunca a tínhamos tomado neste clube, se calhar um bocadinho tarde demais por isso mesmo, porque não estávamos habituados a gerir o clube e a ter este tipo de situações, e se calhar
tivemos a adiar o que era inadiável e foi um bocadinho tarde demais, e nisso nós assumimos também direção, se calhar uma meia-culpa por depois a equipa se calhar não ter alcançado os objetivos. Como disse, as coisas não estavam a funcionar, tanto faz a nível desportivo como a nível de balneário, e nós tivemos de tomar essa decisão. Portanto, o Rafael acabou o ciclo dele, saiu do clube, e no momento em que o Rafael saiu, nós convidámos o João, porque conhecíamos o João, conhecíamos a personalidade do João. O João foi nosso jogador, tinha sido nosso jogador na época anterior. O João continuava a acompanhar esporadicamente este ano a equipa, portanto conhecia os jogadores, conhecia o balneário, e havendo esta hipótese e sendo o João já um conhecedor do clube, não hesitámos e convidámos, e em boa hora convidámos o João. Não o conhecíamos como treinador, é óbvio, conhecíamos-o apenas como pessoa, como amigo do clube. É um dado importante e acho que o Lavre vive muito disto, estes pequenos pormenores do João ter sido jogador na época anterior. Este ano não era jogador, mas ia treinar com a equipa. Portanto, isto demonstra quando os jogadores se sentem bem num clube, ou quando as pessoas se sentem bem num clube, voltam, independentemente de estarem a jogar, de não estarem, e o João aparecia aos treinos. Como disse, conhecia muito bem os jogadores, foi colega deles, de alguns, durante uma época, e nós não hesitámos, convidámos, como disse, o João, falámos, o João pôs as contrapartidas dele, nós aceitámos e a partir daí foi trabalhar. O João quis, como já referiu, levar consigo o Mr. João Serrano. Quando falámos, percebi qual era a intenção dele. Isto demonstra mais uma vez que conhecia perfeitamente onde é que estavam as deficiências daquele grupo, daquele balneário, porque havia qualidade nos jogadores. Os jogadores, a qualidade estava lá, não se foi embora, e o João sabia o que tinha que fazer para que eles continuassem motivados e a jogar futebol. Depois as coisas foram começando, o João começou a treinar e como digo, o Lavre foi fazendo um campeonato à medida do que nós tínhamos programado. O campeonato do Lavre é tentar jogar de igual para igual com as equipas que são do nosso campeonato e depois fazer uma gracinha, como fizemos com o Lusitano, como fizemos com o União, como fizemos por acabar em Monterico, porque acabou por ficar em sexto classificado. Portanto, acabámos por ir pescar pontos, bastava-nos depois naqueles jogos que falhámos com as equipas do nosso campeonato, porque normalmente o campeonato do Lavre nós não podemos ambicionar mais, sabemos as dificuldades que temos, sabemos as dificuldades que os jogadores têm, sabemos as condições que temos, não podemos exigir a nenhum treinador, nem nenhum jogador daquele plantel que lute para ficar nos 5 primeiros lugares. Nós temos a plena consciência disso, os nossos adeptos têm a plena consciência disso, os nossos adeptos o que pedem e o que o João teve a oportunidade de fazer e depois de colher esses louros foi motivar a equipe e os jogadores darem dentro de campo tudo o que têm e a seguir os adeptos recompensam. E comentei isto uma vez com o João, acho que houve pelo menos 1 ou 2 jogos em Lavre que nós conseguimos ganhar à custa dos adeptos. Estou-me a lembrar do jogo que há bocado o João referiu com o Arraiolos, acho que o João conseguiu que os adeptos continuassem a acreditar na equipa, voltaram e de uma pressão tremenda nos últimos minutos nós conseguimos nesses jogos ganhar. Depois houve uma série de problemas que também tivemos que lidar, desde lesões de jogadores. Estou-me a lembrar do João Vagrinho, que é uma pessoa por o caráter que tem e por os anos que está, lesionou-se. Temos o caso do Pedro, que nem sequer fez nenhum jogo, que se lesionou no início da época. Temos o caso do Bruno Carreira, que decidiu vir novamente, queria nos ajudar. Nós ligámos, lhe disse que estava disponível porque queria ajudar o Lavre. Fez 3, 4 jogos, voltou a lesionar-se. Portanto, tivemos todos estes problemas. O André Banha, no início da época, também se lesionou. Ultimamente tivemos o Carlos Cassola também. Todos jogadores que, pelas suas características, pelos anos que estão, alguns como o Carlos, que estão no clube, são jogadores importantes. Até nisso, este ano, o azar nos bateu à porta. Mas pronto, independentemente disso, eu acho que às vezes o não conseguirmos os objetivos não quer dizer que seja uma época falhada. Quando os jogadores trabalham, quando os jogadores, sabendo de nós que iria ser muito difícil, se calhar muitos deles, quando faltavam 3 jogos, teriam abandonado e teriam deixado de lutar. E eles acreditaram até ao último jogo, apareciam aos treinos, motivavam-se. Nós temos os nossos grupos, sabíamos a motivação que havia entre eles. Isso é, para um clube como o nosso, é muito importante e isto deixa-nos muito agradados, porque não conseguimos o nosso objetivo, é óbvio, é claro,
que era conseguirmos a manutenção, mas não quer dizer que com isso que a equipa tenha falhado ou que sejamos uns falhados e que tenhamos falhado. Não vou por aí. A mim o que me orgulha foi da malta que tenho lá e de gostar de estar em Lavre e de quererem, de assumirem compromissos, porque ali assume-se compromissos, os jogadores assumiram-no. Nós possivelmente temos ali jogadores que fizeram 1 ou 2 jogos e que se calhar têm nos treinos quase todos. Isso é um compromisso, isso é assumir um compromisso, é isso que queremos no Lavre. Pegando naquilo que disse de forma bastante orgulhosa da equipa, foi algo que a equipa acreditou e fez acreditar. Ou seja, apesar da descida de divisão, que digamos que não é o fim do mundo, como todos nós, quando olhamos para isto, apesar da tristeza, temos de ter essa frieza para olhar para isso. Houve essa, entre aspas, reaproximação, se calhar, aos adeptos lavrenses. Andavam meio adormecidos. É verdade, Paulo, foi uma das situações que notei, foi esse aspecto, felizmente. Nós, a época passada toda, os adeptos não apareciam muito e nós, nesta parte final, felizmente, começaram a aparecer. Não sei, possivelmente, se calhar porque o João, por estar mais identificado com o clube, por saber a essência do clube, por se calhar conhecer o que era o clube antes e se calhar o trato que tinha com os jogadores, o trato que tinha com os adeptos no fim do jogo, pessoas se calhar da idade do João, em que no fim do jogo ficavam, que falavam, acho que se notou e com grande orgulho nosso isso começou. É óbvio que se calhar não é o número de adeptos que nós tínhamos há 4, 5 anos, mas também é normal, cada vez temos menos pessoas, cada vez há pessoas que saem, cada vez há mais ofertas de outras coisas para fazer ao fim de semana. Agora, é óbvio que para a nossa realidade que não nos podemos queixar destes últimos tempos de falta de adeptos e, como disse, houve alguns jogos que precisamente temos que agradecer aos adeptos porque foram eles que, como se costuma dizer, levaram a equipa ao colo e conseguiram eles cá fora galvanizar a equipa lá dentro para que conseguissem resultados positivos, como aconteceu, como acabei de referir há bocado, nomeadamente recordo-me, assim de memória, o jogo com o Arraiolos, que esse foi um daqueles que se os adeptos não estivessem lá, não acredito que nós tivéssemos ganho o jogo. O Miguel falou aí já da realidade do clube. É um clube, como eu há pouco dizia, onde existe o amor à camisola. Os jogadores não ganham absolutamente nada e estão ali pelo puro prazer de jogar futebol, pelo puro prazer de representar o clube. Isso também é algo que é a essência do Lavre e é uma essência para manter. A essência do Lavre tem sido sempre essa. Nós orgulhamos-nos de todos os jogadores, quase todos, 90% dos jogadores que tenham passado por aquele clube tivessem ficado identificados com o clube. É por pura e simplesmente amadorismo que está ali. Eu costumo dizer que quem está no Lavre é quem gosta de jogar futebol. É mesmo quem gosta de jogar futebol, porque se quisesse ser jogador de futebol ou se quisesse ambicionar jogar futebol a alta competição não ia para o Lavre, porque nós não temos essas condições. Quem está ali é porque tem um amigo que está lá e que gosta de jogar futebol ao fim de semana e que abdica da sua vida familiar, abdica dos estudos, abdica de qualquer outra coisa para ir treinar e para ir jogar no Lavre. Este ano chegou a acontecer, grande parte das vezes, os próprios jogadores virem no seu próprio transporte treinar, nunca nos puseram obstáculos nenhuns, não são todos os jogadores, nem são todos os clubes que se podem dar ao luxo, este luxo entre aspas, de ter jogadores, eu vou-lhe dizer, desta categoria, de darem ao clube, de oferecerem ao clube, para depois no fim, ao fim de semana jogarem. E depois no fim, quando os objetivos não são conseguidos e que eles dão isto tudo ao clube e que no fim entram no balneário de cabeça baixa e a chorar porque não conseguiram este objetivo, nós não podemos fazer nada, nós podemos agradecer por tudo o que fizeram, nós temos que agradecer a este tipo de jogadores que está no Lavre, é a única coisa que lhe podemos fazer. Quando dão tudo ao clube durante a semana, quando dão tudo ao clube ao fim de semana e depois por algum motivo não conseguiram o objetivo e que vêm de cabeça baixa e que vêm a chorar e que não lhe apetece falar porque não conseguiram por algum motivo, neste caso o objetivo que era a manutenção, nós direção do clube, o que é que podemos fazer? No fim disto temos que lhe agradecer porque não é fácil encontrar jogadores destes, muito sinceramente. O que é certo é que também vivemos provavelmente a mais competitiva divisão de elite de sempre, onde apenas não estava o Sporting de Viena, de resto os colossos distritais, entre aspas, tendendo a nossa realidade, estavam todos cá e até o Grupo União Sport, com uma realidade bastante diferente do Lavre,
ficou em 7º lugar. Portanto, apesar da magreza de orçamento, das dificuldades existentes, o Lavre ainda assim lutou mesmo ali até ao fim perante esta realidade da divisão de elite mais competitiva de sempre. O Lavre já tantas vezes especulou de ir para o Inatel, de sair da Associação de Futebol de Évora. Já se projetou o futuro do Grupo Desportivo Lavre na próxima época? Não, Paulo, eu lembro no ano passado, quando estive aqui também, fazemos também a antevisão da época desportiva, o Paulo acabou por fazer a mesma pergunta e a resposta vai ser a mesma. Eu gostava muito neste momento de lhe dizer qualquer uma das respostas, ou sim que o Lavre iria continuar, ou que neste momento não tínhamos hipóteses de continuar. O Lavre, o GDL, ou seja, o Grupo Desportivo de Lavre, está inserido na Casa do Povo. Ou seja, isto não é um clube de futebol normal, como a estrutura do clube de futebol. Está associado à Casa do Povo e depois está o departamento desportivo. É óbvio que nós queremos continuar. Agora, depende de muitas coisas, depende de falarmos. Os apoios cada vez são menos e nós temos que pensar muito seriamente o que queremos fazer, porque há bocado falei aqui que os jogadores dão muito ao clube, mas nós também não queremos chegar ao limite de os jogadores chegarem ali e quase, como dizemos, trazem a bola de casa para jogar futebol. Não, nós queremos parar um bocadinho, pensar e ver se realmente há condições, porque não vale a pena andarmos a arrastar os jogadores para uma época em que depois, a meio da época, não conseguimos. Preferimos ter os pés bem assentes na terra e ver qual é que será o futuro do Lavre. Iremos decidi-lo muito brevemente, possivelmente ainda esta ou a próxima semana iremos ter novidades. Agora, neste momento, para já a direção, eu estou como presidente, mas há outras pessoas também que têm algo a dizer sobre isso e que vamos falar. Como disse, muito rapidamente iremos tomar uma decisão. Miguel Oliveira, ficamos então a aguardar essa decisão pela qual muitos clubes passam. O momento em que se avalia o presente e o futuro é uma constante nos clubes de futebol de maior ou menor dimensão. Em relação ao Lavre, há essa interrogação. Em relação ao treinador João Serrano, que aceitou este desafio do Lavre, o futuro poderá passar pelo Lavre ou poderá passar por outros desafios? Eu, quando entrei no Grupo Desportivo de Lavre, disse as razões por qual eu ia aceitar, o que é que eu queria para a minha carreira em termos como treinador. Passa por ter uma carreira profissional, não vou mentir. E agora no último domingo falei com o Miguel, disse-lhe as coisas, falámos sobre isso e poderá haver uma possibilidade de até manter no Grupo Desportivo de Lavre. Como disse, e vou dizê-lo aqui, disse ao Miguel, a minha intenção não é ficar, já estou à procura de algo em termos profissionais, em que a realidade competitiva seja superior à segunda prova dos campeonatos da Associação de Futebol de Évora, procurar uma equipa em que me dê um alicerce para que possa chegar lá mais à frente e mais rápido. Não digo que seja como treinador principal, até pode ser como treinador adjunto. Disse-o ao Miguel, não é mentira, já falámos sobre isso, e o Miguel sabe. O Lavre deu-me essa possibilidade, vou ter sempre o maior respeito pelo Grupo Desportivo Lavre, vou, se puder, ajudar, como já disse ao Miguel, em tudo o que puder ao Grupo Desportivo Lavre. Até já mencionei alguém que pudesse ser, se e espero que o Grupo Desportivo Lavre continue, porque acho que tem condições para isso, depois de toda a união que vi depois do jogo, acho que é merecido. No entanto, não descuro a oportunidade, porque adorei trabalhar no Grupo Desportivo Lavre, e se não houver nada, não posso ficar um ano parado, porque o que me alimenta, entre aspas, em termos financeiros, não é neste momento só o futebol, mas o que me alimenta, o meu gosto é o futebol, é o que eu quero, é o que eu estudei, mas isso não quer dizer nada, é o que eu gosto de ver, de fazer, e é o que me apaixona, é o futebol. Por isso, caso não haja algo que em termos competitivos e em termos financeiros seja do meu agrado, há sempre a primeira opção, que é o Grupo Desportivo Lavre, a seguir a isso tudo que acrescentei. Agora, como disse, o Lavre deu-me essa oportunidade, também não os posso abandonar à primeira, né? Apesar de ser novo, e já lhe dei também 2 ou 3 pontos do que acho que poderão melhorar, críticas construtivas, e claro, eles também me deram a possibilidade de eu dar-me as minhas críticas positivas e negativas do que é aquilo ao meu trabalho, do que é que posso vir a melhorar, não com falas, mas com a oportunidade que me deram. Logo devo a isso tudo, e não só, devo também aos meus jogadores a possibilidade de ter alguém da confiança deles, ou eu próprio, e eles sabem disso. São jogadores que eu tenho grande estima, muitos deles joguei com eles, no entanto gostaria que eles continuassem lá todos.
Não sei se vai ser possível ou não, e gostaria que o grupo desportivo, comigo ou não, que se mantivesse a estrutura no futebol, para o ano sendo eu ou não, pudesse pelo menos ir ver jogos do Grupo Desportivo de Lavre. Até porque o Grupo Desportivo de Lavre, em termos de futebol, não é só a equipa sénior. O Clube Desportivo de Lavre faz um trabalho imenso também nos escalões de formação. Aliás, uma atleta, a Maria, vai agora para o Sporting, vai reforçar o Sporting e, portanto, há ali um trabalho, não é só o futebol sénior. Miguel Oliveira, escutando aqui também as palavras em que de alguma forma agradeceu à direção, aos jogadores, a oportunidade de estar em Lavre. A finalizar a nossa conversa, quero deixar também uma mensagem aos lavrenses, aos jogadores, por esta época desportiva, onde houve realmente dificuldades, onde houve momentos bons e menos bons, mas em que penso que o Grupo Desportivo de Lavre termina com consciência tranquila, que se fez o possível e dentro do possível para conseguir ser feliz. Infelizmente, em termos desportivos, não foi, mas isto às vezes é sempre uma oportunidade para também balancear de novo, até porque o Grupo Desportivo de Lavre teve imensos anos na divisão de elite, no patamar mais alto do distrital eburense, lutando com clubes que têm outros argumentos. Dando um exemplo próximo de nós, o Estrelas Couralense tem argumentos muito diferentes do Lavre e ainda assim, infelizmente, para o Estrelas Couralense, também um histórico do distrital, desceu também à divisão de honra. Quer deixar uma mensagem aos adeptos, aos jogadores? Sim, aos jogadores tive a oportunidade no fim do jogo, no balneário, porque acho que são lá que as coisas são tratadas. No fim do jogo tive a oportunidade de falar com eles, portanto falámos logo a seguir ao jogo. Normalmente sou uma pessoa ponderada, portanto não foi a quente sequer, nem foi no calor das emoções, foi um discurso que tive com eles ponderado, portanto em que falei com eles no fim do jogo no balneário. Aos adeptos, os adeptos sabem que podem contar com o clube, sendo que as decisões que o clube tomar serão sempre para bem do clube, ou seja, o que posso dizer aos adeptos é que toda a decisão que irá ser tomada irá ser sempre para defender o clube e para que o clube e a Vila de Lavre saiam dignificadas. Acima de tudo, é para isso que estamos no departamento desportivo, é para dignificar o clube e dignificar a nossa vila. É essas as decisões que vamos tomar, sempre a pensar nestes dois propósitos. Portanto, os adeptos sabem que nós normalmente costumamos ser ponderados nestas decisões e mais um ano não vamos fugir à regra, iremos ser ponderados e iremos ver qual é que será o melhor futuro para que o que decidirmos seja o melhor para o clube, para a Casa do Povo e para Lavre. João Serrano, a terminar, queres acrescentar algo mais? Aproveitar também a oportunidade em que ainda não se sabe se a porta se fecha, a porta fica sempre aberta, isso eu sei, mas tens também aqui a oportunidade para isso. Deixar aqui uma coisa, porque o futebol é mesmo isto, e não é só, o futebol não é só com bola ou ao fim de semana nos treinos e táticas e um 4-3-3, um 4-4-2, losango. Queria deixar também os parabéns ao Rui Godinho, ao Ganso, porque hoje passou a ser pai, e também realçar essa afetividade e a familiaridade que o plantel teve e o grupo teve ao longo do ano, mesmo da época. Já ano passado também tinha uma afetividade bastante boa entre os jogadores. Dizer aos meus jogadores, realçar que tive, por exemplo, no último treino 22 jogadores. Sei que houve equipas dos colossos distritais que nesta última semana não treinaram porque não tinham jogadores. Por isso, dizer obrigado aos meus jogadores por esta partilha de conhecimentos e de competências, porque partilhamos todos, não só os treinadores, mas os jogadores também partilham, dão a aprender algo ao treinador e aos treinadores. Muitos têm uma qualidade que os permite manter na elite. Desde queira que não, porque queria que o Lavre subisse com eles. No entanto, há jogadores com bastante qualidade no plantel. Dizer também que, por acaso, conheço, se mantiver a mesma treinadora no Sub-17 do Sporting, que sei quem é que é a treinadora, por acaso também é jornalista e é treinadora no Sporting, que vai para boas mãos e que vai crescer bastante. Isso que tem bastante qualidade. Isto mais no futebol de formação, que também tive ligado, tem bastante qualidade, apesar antes dos treinos dava sempre ali um olhinho, e tem bastante qualidade, para a idade que tem ainda para mais, bastante qualidade, é craque mesmo. No entanto,
Agora há que descansar, para mim não tanto, que eu tenho de manter sempre o olhinho aberto, mas agora é o tempo para os jogadores descansar, reavaliar e organizar as estruturas, e com uma estrutura forte, bem organizada, porque a organização é a base do sucesso. Depois vem os restos, e penso que a organização, uma pessoa organizada, uma estrutura organizada, vale por muito. É muito mais fácil depois atingir todas as coisas. Espero que o Lavre mantenha a estrutura no futebol, como sempre foi, organizado, e a dar tudo pelos seus jogadores, para que, apesar de não receber, tivesse o orgulho de representar aquela camisola e a vila de Lavre. Portanto, acho que é só o que tinha para acrescentar. Obrigado ao João Serrano, obrigado também ao Miguel Oliveira mais uma vez. Nós tentamos sempre, de uma forma ou de outra, fazer esse balanço de época dos clubes, agradecer também aquilo que foi sendo a colaboração entre a Rádio Nova Antena, a bancada desportiva e estes clubes, para que fosse possível termos os resultados, podermos viver também os vossos desafios, e na próxima época espero que sim, após também viver o Festival de Lavre, como é óbvio, porque é fundamental nós também sabermos que aquela vila tem uma dinâmica tremenda, desde o festival à banda, aos carrinhos de rolamentos e por aí afora. Portanto, é uma vila lindíssima e que tem realmente uma dinâmica cultural e desportiva muito assinalável, e esperamos que ela, obviamente, não se perca. Sendo que também estamos aqui numa de agradecimentos, é óbvio que nós também queremos fazer alguns agradecimentos nesse caso. Não gosto muito de individualizar, porque posso me esquecer de alguém, mas há pessoas que temos o maior respeito por elas, por todo o trabalho que fazem e que fizeram no clube, para além das pessoas que diariamente nos ajudam, porque sem isso também não era possível manter o clube. Mas mais uma vez reforço o Mário e o Elídio, que são pessoas extraordinárias, que sem eles possivelmente nós não conseguiríamos manter este clube. Também este ano ao Mário Pinto, mais conhecido por Guts, fisioterapeuta, que nós não estávamos habituados a um profissionalismo, se calhar, que ele nos veio trazer, ou seja, portanto, ele acompanhou o clube em termos de treinos e de jogos. Portanto, o nosso obrigado para mais uma pessoa da terra, ao Mário, por todo o apoio que nos deu. E instituições, para além da freguesia, do município, gostava também de deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Centro Social e Paroquial da Casa do Povo, porque sempre que era preciso, éramos nas carrinhas que nos cediam para nós nos deslocarmos. O Manel, o nosso cozinheiro, também é uma pessoa fundamental, para além de todas as outras pessoas. Aproveitava também para... nós somos um clube do Alentejo, somos um clube pequenino, mas onde vamos queremos deixar a nossa marca. Como somos um clube alentejano, queríamos também entregar aqui à Rádio Nova Antena esta lembrança. Muito obrigado. Desportivo de um bom vinho alentejano. Exatamente, como clube do Alentejo que somos, temos que publicitar também o nosso Alentejo. Para além do futebol, trazemos também o vinho. Portanto, é uma oferta que fazemos à Rádio Nova Antena, para que nunca se esqueçam do Lavre, como têm feito até aqui, que nunca se tenham esquecido, e então... aí está. Eu faço uma promessa, eu beberei o vinho e deixarei cá a garrafa para promessa. O vinho, a garrafinha tem um rótulo, Terras de Lavre, by Grupo Desportivo de Lavre. Tem uma pintura lindíssima da Inês Martins, que é natural de Évora e residente em Lavre. Reserva com 13,5 dioptrias, que é sempre bom. Obrigado mais uma vez ao Miguel Oliveira, também ao João Serrano. Lavre realmente tem esta maneira de estar que nos torna realmente a empatia ser mais fácil. De outras vezes que vieram cá, temos ali o cascol do Lavre e está feito o convite para pousarmos para a fotografia com o cascol do Lavre, que está ali sempre guardado para estas ocasiões. Aliás, quando os meninos vieram cá para as entrevistas habituais com os escalões de formação, foi com o cascol do Lavre que eles quiseram pousar, porque sente-se, apesar de muitos deles não serem de Lavre, sentem-se tão bem em Lavre que realmente é aquela transfusão de sangue que existe, e amam o Lavre. Miúdos dos Foros, do Ciborro e de outros locais em volta, que realmente vão também dando aquela dinâmica importante, e esse desejo
que continuem. Desta forma, de outra forma, mas que continuem, é o mais importante, mas como é óbvio, com os pés assentes na terra, que é também um apelo que devemos fazer para que a sobrevivência também seja possível. Obrigado, agora sim. Ponto final nesta entrevista ao treinador João Serrano, ao presidente Miguel Oliveira. Hoje fizemos o balanço do Grupo Desportivo de Lavre, época desportiva 2016-2017.